E aí, olá! Hoje nós vamos falar do trabalho escravo moderno, do trabalho escravo contemporâneo. Você já viu o livro Retrato Escravo, com fotos de João Roberto Ripper e Sérgio Carvalho? Não? Deveria. O TRT organizou uma exposição com algumas fotos do livro, que já nós vamos mostrar e falar mais para vocês. E é por causa dessa exposição que os fotógrafos estão em Belo Horizonte e vão falar com a gente. O podcast Papo Legal está no ar. Muito bem, antes de mais nada, obrigada, é um prazer em recebê-los, João Roberto Ripper e Sérgio Carvalho, ambos ícones aí da fotografia, né? E de um tema também tão sensível, enfim, a gente fala já sobre isso, mas antes de mais nada, um pequeno registro, né, do falecimento, da nossa perda do Brasil e do mundo, do Sebastião Salgado. Senhor João Roberto Ripper, passo a palavra primeiro, gentilmente, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Então, a perda de Salgado é uma perda irreparável. E eu acho que Salgado deixa, sobretudo, uma obra de amor e uma obra de luta, né? Pelos direitos vários, tão esquecidos, tão abandonados. E é isso que eu acho que fica, esse direito, essa luta e esse aplauso à beleza da vida. Bem, Sérgio Carvalho, obrigada também por aceitar o nosso convite. Uma palavrinha rápida antes, né, sobre o Sebastião Salgado. Primeiramente, obrigado pelo convite. Estamos muito felizes pela realização desse evento pelo Tribunal. Trazer o debate sobre o trabalho escravo é sempre muito importante. Essa semana a gente foi pego de surpresa com essa triste notícia, né, da morte do Sebastião Salgado, uma referência, um ícone da fotografia mundial. Acho que a obra dele permanecerá para sempre, tem um valor humanitário inestimável, né? Fotografou os horrores da guerra, os refugiados, os trabalhadores brasileiros, né? Colocar a fotografia como instrumento, né, de denúncia, de transformação social. Ele, através da sua obra, ele deu voz e visibilidade para essas pessoas. Que é também o que vocês fazem, né? Também o legado continua, né? E com a referência ao grande mestre, né, Sebastião Salgado. Com certeza. Bom, vamos falar então sobre o livro Retrato Escravo, que é uma obra belíssima, triste, né? Uma triste realidade, mas belíssima pela foto, elaborada então pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT do Brasil. São registros do ciclo da escravidão contemporânea no Brasil que revelam as péssimas e lastimáveis condições de trabalho análogo ao escravo. Eu chamo de trabalho escravo mesmo, né? Moderno. A gente vai mostrar essas imagens enquanto eu estou falando aqui um pouquinho, porque realmente são chocantes. E aí eu passo a palavra para vocês. João Roberto Ripper, 50 anos de carreira, um dos criadores da fotografia popular, criou também a fotografia do bem-querer. Enfim, se eu ficar falando a carreira aqui do senhor, eu fico mais 50 anos aqui, né? Vamos focar nessa exposição. O que ela traz? O que as pessoas chegar lá vão encontrar? Qual o impacto disso? Eu acho que, de cara, uma coisa que tinha que aparecer, que é o rosto e o nome das pessoas que passaram pela condição de trabalhadores escravizados, né? E aí eu acho que aí dentro você tem o tempo todo no trabalho, tanto nas fotos do Serginho como nas minhas, é uma luta pela denúncia, mas também um elogio à vida, a garra dessas pessoas que, por pior que tenham sido as situações que passaram, estão sempre aí de bem com a vida. Isso eu acho belíssimo. Sérgio Carvalho, auditor, né, fiscal, registra aí o trabalho, né, análogo à escravidão há 28 anos, são retratos de dores, né, de realidades duras, chocantes.
Como é que vocês se conheceram para fazer esse... Você é do Piauí, mas vive no Ceará. Eu sou piauiense. O Ripper é carioca. Isso. A gente se encontrou numa operação de combate ao trabalho escravo no Mato Grosso do Sul, acho que em 2002. Estava fazendo os resgates de trabalhadores da cana-de-açúcar, quando eu conheci o Ripper, e de lá, que também é uma maior referência pela proximidade que a gente tem, pela amizade que a gente tem, né? Para a fotografia humanista brasileira. O Ripper dedicou a vida a fotografar trabalhadores, populações tradicionais, e para a gente é muita felicidade, muita honra poder participar de um projeto tão importante, né, tão caro, ao lado de um profissional como o Ripper. Como que vocês fizeram essas fotos? Como é que foi bolar, criar o processo criativo desse livro? Ou vocês já tinham os registros, vocês falaram, não, vamos sair para buscar isso? Eu acho que já tínhamos as fotos, né? Uma parte tinha. Depois o resto fomos complementar. Isso. Eu acho que foi assim, um encontro muito bom que resultou nesse livro. Primeiro, quando estou fotografando, olha aquele menino lá fotografando, o auditor fiscal era Serginho, né? E foi muito bom. Isso há quase 30 anos atrás. Quase 30 anos. Era um garoto. Era garoto, mas esse livro foi uma publicação da OIT, era para ser um livro comemorativo dos 10 anos de combate ao trabalho escravo, 10 anos do reconhecimento brasileiro da existência do trabalho escravo e da criação do Grupo Móvel, né, que é o braço operacional dessa política de combate ao trabalho escravo no Brasil, que é uma referência mundial, né? E esse livro era para ter saído em 2005, mas pelas dificuldades e algumas outras questões, a gente só conseguiu publicá-lo em 2010. Era para ser um livro comemorativo, se é que a gente tem algo para comemorar, né? Acho que naquela época tínhamos cerca de 15 mil trabalhadores resgatados, até então. Hoje já passa de 65 mil trabalhadores resgatados. O trabalho escravo continua, né? Aumentando, parece, né? Uma coisa absurda. E um dever nosso sonhar e tentar erradicá-lo, né? Agora, você tem... Posso chamar de você, né? Pode, sim, claro. Você tem uma coisa curiosa, né? Que você é auditor fiscal. E aí você vira... Conta essa história sua. Você vira fotógrafo para exatamente ir registrando esses momentos, né? Eu digo que o trabalho escravo, eu trabalho com resgate de trabalhadores, né, em situações de trabalho escravo, mas ele também me resgatou, né? Me resgatou como ser humano, me resgatou como ativista de direitos humanos, na medida que eu decido ser fotógrafo na primeira operação de combate ao trabalho escravo, em 96, que eu participei, na Serra do Cachimbo. Na volta, a experiência de ver aqueles trabalhadores saindo da floresta, ouvir e adentrar suas histórias, eu já parei em São Paulo na volta e já comprei minha primeira câmera e decidi fotografar dali em diante. Olha só. Todos esses trabalhadores. E aí virou um autodidata? Virou um pouco de autodidata, e a fotografia faz parte da minha vida desde então, né? E aí vem essa série de denúncias, né? O que a gente leva, o senhor, por exemplo, com tantos desses registros, né, dessa fotografia que o senhor chama de popular, essa fotografia também do bem-querer, o que significa isso? Eu acho que são tantas as histórias e realidades que a gente encontra que, para mim, o que mais me fascina, além de denunciar os absurdos que a gente encontra, é a capacidade do ser humano de ser bom, né? Outro dia eu estava pensando comigo mesmo, os grandes nomes que a gente encontrou dentro dessa área humanitária, o que fizeram eles seguirem em frente, né? Perto do nosso universo, que fez a maninha da Comissão Pastoral da Terra seguir lutando tanto tempo. O que fez lideranças na favela, que eu acompanho há muito tempo, continuarem insistindo e conseguirem ser felizes, passar alegria. Eu acho que é o amor, né? Acho que é o amor, que é uma coisa que está em falta no mundo.
e que devia estar cada vez mais se gritando para que está em alta. Acho que esse amor segura as pessoas. Tem inúmeras histórias que isso me encanta. Mas são realidades tão duras, né? Tão chocantes. Temos futuro? Eu prefiro acreditar que sim. É difícil e eu acho que a gente não precisa perder a nossa utopia, apesar de todas as dificuldades, de todas as coisas que a gente vê, né, que tem que combater. Acho que ter lições de amor no correr de vidas que passaram por tortura, que passaram por violências das mais diversas, não faz a gente cada vez ter que lutar mais, mas permite que a gente também... Eu acho que um documentarista, ele não pode jamais perder a gana de ter raiva mesmo das injustiças, indignação. Mas eu acho que ele também jamais pode perder a capacidade de se maravilhar com as coisas boas. Muito bem. Sérgio, do livro, voltando, né? Os senhores têm uma carreira brilhante, evidentemente, né? De registros, né? Fortes. Mas voltando aqui para o livro, como é que foi fazer essa seleção? Deve ter sido muito difícil, né? A gente, como fotógrafo, a edição é um trabalho muito difícil, porque às vezes a gente tem que cortar na carne, né? Tem que editar. Editar significa cortar, né? E às vezes você se apega, mas a gente contou com uma equipe fantástica de produção desse livro, comandada na época pelo Tiago Santana e a Isabel Santana, que é da editora Tempo de Imagens. Reuniu um grupo de fotógrafos com sensibilidade suficiente para fazer a curadoria e a edição desse livro. Ainda contamos com os textos do Leonardo Sakamoto, né, que gentilmente fez esse trabalho junto com a gente. Ficou satisfatório, ficou lindo, né, assim, o livro, né? Mas deve ter ficado muita coisa ainda por fora, né? Com certeza dá para fazer mais uns 3 livros. Então vamos fazê-lo. E a gente ficou muito feliz com o resultado, né? O livro foi agraciado, foi indicado nos melhores livros de fotografia em Kassel, na Alemanha. Ganhou menção honrosa no Festival Latino-Americano de Fotodocumentário, o POI Latam. Então, a gente recebe essas premiações, essas indicações, como uma legitimação, né? Como um atestado da qualidade do que foi feito e para o objetivo que ele foi feito, que é denunciar, que é expor, que é causar uma reflexão, né? Agora, Ripper, além dessa seleção, né, teria assim, alguma foto, ou algum momento que mais chocou ou que mais emocionou no momento, na elaboração desse livro? Ou é difícil? Eu estou fazendo uma pergunta. Eu acho que é lembrar de algumas cenas que tem uma história por trás. Isso, para mim, é o mais marcante, é o mais forte. Eu não tenho uma só, né? Daria para a gente sair contando, se bobeasse, ia contar o livro todo e até o que eu vi do Serginho, né? Mas acho que o importante é que ele é forte, foram momentos vividos, está aí, está com as denúncias para se lembrar. Trabalho escravo no Brasil existe. Trabalho escravo tem que ser combatido até acabar. Então, acho que é para isso que ele fica e essa é a grande mensagem, e que se façam mais livros, que mais fotógrafos venham e que a gente possa continuar lutando e batalhando pelo fim do trabalho escravo. A gente falando, né, do fim, o senhor falando aí do fim do trabalho escravo, essa é a nossa missão também aqui, né, no Tribunal Regional do Trabalho,
que a gente também tem comitês, tem programas de combate, a própria exposição, o pessoal da memória, quer dizer, um tribunal inteiro também trazendo, né, o podcast, essa discussão. Isso também ajuda, isso também faz parte. É importante a gente levar essa conscientização, né, para as pessoas. Certeza. Que acham que hoje em dia não. O mundo certeza. é moderno, está tudo... Não está, né? E o Brasil, infelizmente, carrega, né, uma chaga, uma herança maldita. Foi o último país da América Latina a abolir a escravidão. E no caso brasileiro, foi feita a Lei Áurea sem nenhuma medida reparativa, né? Então, assinou e tchau, né? O que é que a gente pode dizer, mesmo depois de 135 anos da abolição, nós comprovamos em todas as regiões do país, nas mais diversas atividades econômicas, e aí é importante que o livro retratou um pouco o trabalho escravo no meio rural, no campo, mas o trabalho escravo está aí na rua, está nas casas, como serviço doméstico, está na construção civil, na produção de roupas, está em praticamente todas as atividades econômicas. E a gente precisa fazer uma nova abolição, né? Porque não tem cabimento. E aí é continuar sonhando, porque se a gente parar de sonhar, não faz mais sentido a vida, e continuar lutando, a gente tem um dever de erradicar o trabalho escravo no Brasil. E com a contribuição de todos, né? Exatamente. É isso que nós também estamos fazendo aqui. Já deu nosso tempo, nós precisamos fazer... Passa rápido, né? Já passa passou? Rapidinho, a gente não precisa. A gente vai estar com a exposição, o pessoal fica mexendo comigo, né? Que é tudo tecnológico, mas eu tenho minhas colinhas aqui ainda, é de papel, é das antigas. Analógica, né? Analógica aqui. Nada digital. E boa parte das fotos são analógicas também. É mesmo? Sim, do livro. Olha que legal. A gente vai mostrar também aqui. Bom, primeiro agradecendo, né, essa oportunidade que a gente teve aqui de colocar a questão do trabalho escravo, embora seja o dia a dia de vocês essa luta. É nossa, do River. E é dizer que eu acho que a gente não pode se cansar. Por mais que seja duro, por mais que machuque ver uma criança escravizada, uma criança que passou por violência, ou um adulto, um velho, e saber que cada detalhe disso, ser criança, ser adulto, ser velho, é usado como uma característica para o processo de exploração. Então, a gente tem que crescer cada vez mais a nossa vontade, a nossa garra, e multiplicar por outras categorias, por outras pessoas, dizendo esse compromisso é de todo ser humano que quer ver o amor crescer e vencer. Obrigada. Bem, eu gostaria de, além de agradecer, convidar toda a população mineira, né, para conferir a exposição. E aí, utilizando as palavras do Sakamoto, que escreve no livro, tem uns textos no livro, que essas imagens que compõem esse livro, essa exposição chamada Retrato Escravo, é um chamado à ação, né? A gente precisa interromper essa inércia da sociedade ao longo de todos esses anos, mais de 130 anos depois da abolição, e partir para a luta. Eu peguei uma frasezinha sua, se me permite, eu vou encerrar com ela. Pode ser? O meu tem colinha ali, tem teleprompter. A fotografia é uma forma de conhecer as pessoas, o mundo, e de se reconhecer dentro deste mundo. Apesar de estar fotografando o outro, a gente olha para dentro de si, porque a gente só fotografa aquilo que damos importância. Palavras suas, correto? Obrigado. Com essas palavras, eu encerro, então, o nosso podcast. Muito obrigada, gente. Valeu demais. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu.